pessoal, eu sou o Ian e para quem não me conhece ainda, eu sou facilitador de consciência, venho realizando hoje trabalhos com a definição de propósito, né? E resolvi fazer essa live falando sobre pais e filhos e a definição de propósito. Como é importante você descobrir qual é o seu propósito de vida. Normalmente tem-se aquela dificuldade na hora de escolher uma profissão, uma carreira, ou mesmo quem já escolheu, que já é adulto, que já vivencia isso no cotidiano, muitas vezes passa por uma situação de não estar realmente identificado com o que realmente gosta de fazer, e daí surgem as dificuldades, os padrões, né, as frustrações. Então, para evitar esse tipo de situação, que isso normalmente acontece lá atrás, na hora que a gente vai fazer as nossas escolhas, né, as escolhas na hora de escolher a profissão. Então, para que se evite essas dificuldades, essas frustrações, eu vou falar um pouco sobre isso hoje, tá? Pois bem, os jovens hoje é quem tem esse maior impacto, porque eles realmente estão passando por essa transição. Estão na escola e vão fazer essa transição na hora de escolher uma carreira, que estão indo para a faculdade. Então, muitas vezes, como é que esses jovens têm essas escolhas? Muitas vezes, os jovens eles acabam escolhendo algo por conta de padrões que foram ouvidos durante a sua infância. Todos passaram por uma infância, né? Por isso, entender de que forma isso acontece traz essa consciência. Pois bem, o jovem ele cresce normalmente ouvindo quais são os padrões e as crenças que os pais passam para eles, não só crenças familiares, mas crenças coletivas também, né? As crenças sociais. E o que é uma crença? É uma escolha, é realmente uma informação no qual você grava e repassa isso de pai para filho, ou de mãe para filho, ou um contexto coletivo. Por exemplo, eu quero que o meu filho seja médico, porque médico é uma boa profissão. Eu quero que meu filho seja advogado, ou realmente escolhe profissões que tenha um contexto financeiro mais remunerado, né? Então você normalmente escolhe as profissões, normalmente os pais eles querem o melhor para os jovens, né? Então eles estão sempre falando, olha, vai fazer tal profissão, porque essa profissão dá dinheiro. Então você vê que nessa hora ele passa um contexto para a criança pensando no dinheiro. E a realização ou o propósito de vida, ele não é só baseado no dinheiro. Mas aqui é para que você entenda de que maneira o jovem ele tem um impulso na hora de fazer uma escolha. Pois bem, lá quando a gente é pequeno, a gente acaba ouvindo muito esses contextos, né? Essas crenças. Né? Olha, meu filho vai ser tal coisa quando ele crescer. Ou minha filha vai ser tal coisa também na hora que ela for escolher a profissão dela. E muitas dessas crenças são de quê? São de familiares, são ancestrais, são dos pais, não é do jovem. O jovem ele tem as suas próprias escolhas, ele tem as próprias definições, né? Ele tem as habilidades, todos nós temos habilidades individuais na qual a gente se identifica mais, aquelas habilidades natas. Então, como, por exemplo, na hora de fazer a escolha, você busca essa informação que está gravada, que você ouviu, na hora que você vai fazer a sua escolha, você acaba escolhendo por conta dessa crença que você ouviu lá no passado. E você passa 4 ou 5 anos fazendo esse estudo, né? Fica lá dentro da faculdade, e quando você começa a trabalhar, depois de um tempo, você percebe que realmente aquilo não te motiva, aquilo não te traz realmente felicidade, porque lembra que o dinheiro ele é importante, ele é bom, ele é maravilhoso e tal, mas ele não te dá totalmente a felicidade. Né? Ele é um pilar, ele é uma vertente, digamos, da prosperidade, né? Mas a realização é o quê? É alegria, é saúde, é família, é dinheiro também. Então é um conjunto. Então por que normalmente tem essas frustrações na hora que você vai fazer uma escolha ou que você já fez a escolha e que você começa a sentir esse impacto? Porque você acaba comprando as ideias que não são suas. Então por que é tão importante ter essa definição de propósito? Que realmente é o quê? O propósito de vida, ou essa definição de propósito, é você encontrar realmente o que você tem felicidade, o que te motiva, você tem amor porque pelo que você faz. Aquilo que você acorda todos os dias, em vez de você acordar e dizer, nossa, eu tenho que trabalhar de novo, eu tenho que fazer de novo a mesma coisa. Não é um esforço, pelo contrário, você agradece pelo que você está fazendo, pelo que você realmente está realizando, né?
é aquilo que você faz pelo que você ama, pelo que você tem paixão, entende? Então isso te traz o quê? Te traz alegria, te traz realização. E quando você vibra nesses sentimentos de alegria, de satisfação, cada vez mais você está bem, você está feliz. Então se você está feliz, isso só cresce, isso prospera. Quem normalmente consegue se identificar muito com o seu propósito de vida são os artistas ou os músicos, né? Porque realmente eles fazem o que eles amam. E aí tem aquela crença, olha só como as crenças elas realmente influenciam, elas acabam sempre trazendo algumas dificuldades, né? Normalmente diz assim, o artista é muito difícil para o artista não ganha dinheiro, o artista é difícil no começo e não sei o quê. Mas você observa o seguinte, imagina hoje que você gosta de um artista, você gosta de música, tá? De um artista tal. Se você gosta desse artista, ele vai fazer uma música na qual ele se inspira, ele trabalha naquela música, ele gosta daquela poesia, então ele dá o melhor dele, ele faz porque ele gosta, ele coloca toda a energia dele, toda a vibração, toda a paixão nele, naquele sentimento, naquela poesia, naquela música, naquele trabalho. E aí ele começa a expandir isso porque ele está feliz fazendo aquilo. A gente que está escutando tal música gosta não só da música, mas da vibração de alegria que ele está colocando no trabalho dele. E a gente se identifica com isso, e a gente quer ouvir esse artista, a gente quer ouvir essa música, consequentemente a gente paga para assistir ele. Né? Então você vê que o artista ele não está muito preocupado com a questão financeira, porque o financeiro ele já é uma consequência da felicidade e realização que ele tem. Então você vê que o propósito que ele encontrou na vida dele já traz o quê? Alegria, já traz saúde, porque ele não está estressado, ele está bem, ele está alegre, ele está contribuindo para o que ele faz. Ele está recebendo porque ele está contribuindo para outras pessoas também. Então você vê que tudo isso te traz felicidade, realização. Realmente o propósito de vida é evitar todo tipo de dificuldade que você possa ter, inclusive as dificuldades que você tem às vezes no cotidiano familiar ou em casa, né? Porque se você não está tão estressado, você não está cansado, que é o que realmente a rotina hoje da sociedade exige, né? É aquele trabalho que você vai, levanta, acorda, volta, levanta, vai de novo. E isso não para, é como se fosse um piloto automático. E esse piloto automático, ele acontece justamente lá na hora de fazer a escolha. É importante ter... Por que eu quis fazer essa live para falar dos pais e dos jovens? Porque os pais, na hora que os pais escutam o que eu estou trazendo para vocês hoje, têm essa consciência, eles contribuem. Porque os pais são realmente os pilares. São os pilares que trazem esse apoio, né? O jovem ele está sempre buscando se identificar com o pai ou com a mãe, né? Ele olha, ele tem uma referência, né? Ele olha para o pai dele, ele olha para a mãe dele para ter referências. Então, quando o pai ou a mãe tem essa consciência que os jovens eles também têm as próprias escolhas dele, ele tem muitas vezes uma habilidade nata, às vezes a pessoa ela veio para ser um artista, para pintar, ou tem aquelas profissões que já realmente o jovem já nasce com aquela escolha nata dentro dela, por exemplo, aquelas profissões de pai para filho, né? Médicos e médicos e médicos, ou pessoas que já entram dentro da área da saúde. Realmente, às vezes, isso acontece. A pessoa já vem com essa habilidade de seguir aquela carreira dentro da saúde. E isso sim motiva ela faz aquilo porque ela gosta, porque ela ama ser tal profissão, né? Ou seja um médico, ou seja um arquiteto, um engenheiro, ou sei lá, um pintor, qualquer coisa, não importa. A ideia aqui é ter esse foco da importância no que realmente vibra o teu coração. Qual é o sentimento que você tem na hora que você vai fazer tal coisa, né? E não simplesmente você ter um esforço, porque até na hora que você vai fazer tal profissão é uma coisa, é um esforço, é um impacto, é um peso. Então aqui não é para você focar no peso, realmente quando você entra em contato com esse peso, você começa a ter esse sentimento pesado, né? São vibrações pesadas, você não é difícil, tudo é muito difícil, né? As coisas começam a ficar um pouco mais, digamos, você não tem essa motivação, né? Mas
quando você consegue ter essa consciência, que você consegue identificar o que realmente te motiva, o que você tem paixão, o que você tem amor e o que você pode contribuir, aí sim, nesse quesito, você consegue conduzir a sua melhor escolha, entendeu? Então as pessoas me perguntam, como é que eu identifico? Tem gente que passa a vida inteira e não consegue identificar o seu propósito de vida, porque existem padrões, crenças que te limitam a enxergar isso. E quais são os padrões e crenças? São as crenças enraizadas do passado, né? Uma delas é o medo de ficar sem a estabilidade, o medo da escassez. Então são padrões que fazem às vezes você escolher outra vertente, escolher uma vertente por conta do dinheiro. E como eu falei, o dinheiro ele é um pilar. Mas como eu mostrei para vocês o exemplo vivo aqui de um artista, por exemplo, ou de um atleta, ou seja lá, de outra profissão que a pessoa faz porque ama, você vê que o problema da prosperidade financeira não é para essa pessoa. Ela não tem essa dificuldade, né? Você vê que são pessoas que realmente se definem. Elas têm uma escolha de vida que traz essa consciência e elas se realizam, né? Financeiramente falando. Então, existem vários padrões que te impedem de você olhar e refletir qual é o seu propósito de vida. Então já me fizeram essa pergunta. Ian, como é que eu faço para poder identificar o meu propósito de vida? Primeiro, buscar desconstruir tais padrões. Eu dei um exemplo aqui de um, que é a questão do medo e o medo da escassez. Existem outros também, tá? Que a gente pode estar descobrindo, fazendo um trabalho de desconstrução de padrões, para que realmente você se identifique e saiba quais são. Cada um tem os seus. Existem as crenças raízes, mas cada um vai construindo os seus individuais, porque cada um tem a sua própria vida, né? São contextos familiares diferentes, enfim, mas tem as raízes e tem as crenças sociais. Fora isso, quando você realmente consegue ter essa reflexão e entender só o fato de vocês estarem escutando essa gravação, né, vocês já vão ter essa consciência, ter esse despertar de que maneira realmente eu estou me limitando, realmente eu faço o que eu gosto de fazer, né? Isso evita quantos anos gasto na sua vida. Hoje o tempo é liberdade, né? Você ganhar tempo é você ganhar liberdade. Liberdade de você às vezes passar 4, 5 anos dentro de uma faculdade ou trabalhando numa coisa que você realmente não gosta de fazer. Quantas pessoas estão passando por isso? Até mesmo esse contexto hoje que a gente está vivenciando hoje em relação à pandemia, né? Então você vê que fazer realmente o que você ama é algo que te traz felicidade, alegria, realização, saúde, prosperidade, bem-estar, bons relacionamentos, tudo de bom, porque você começa a vibrar com altas frequências. E como eu falei, existem os padrões que te limitam, mas existem também fatores que podem te influenciar a você escolher. Eu vou falar aqui de 4, tá? Para que você consiga realmente identificar quais são as suas escolhas na hora de você escolher a melhor coisa que você vai querer para a sua vida. Primeiro, escolher algo que você realmente ama. Mas amor não é o suficiente, você tem que estar apaixonado por isso. Lembrando que amor e paixão são duas coisas completamente diferentes. Tá? Entender sobre isso também te traz consciência. A terceira coisa é que quando você faz o que você ama e o que você tem paixão, você também contribui para outras pessoas. Porque lembra, olha o exemplo, eu estou dando muito o exemplo do artista porque ele coloca isso em prática, mas um arquiteto também que faz o que ele ama e o que ele tem paixão. Ele desenha algo maravilhoso, então ele vai contribuir para um cliente com uma coisa tão boa, um desenho de uma arquitetura, de uma casa, de um projeto maravilhoso que aquele cliente vai se satisfazer, vai ficar alegre também, porque ele vai captar a própria alegria e a paixão do arquiteto. E, consequentemente, ele vai contribuir para o arquiteto, ele vai pagar pelo projeto dele. Percebeu? Então você vê que identificar qual é a definição do seu propósito é evitar dificuldades, é ganhar tempo, é viver uma vida plena, tá certo? Então esse foi um contexto que eu quis trazer para as famílias, para os pais, para os jovens, né, para pessoas, independente de ser jovem ou não, porque querendo ou não você já passou por isso.
você que não é mais jovem, ou que você se considera jovem, mas você é um adulto que também está hoje passando por situações que às vezes você não sabe o que realmente você está fazendo. E isso é o que realmente traz, ah, deixa realmente a mente um pouco perdida, né? Porque é aquela coisa que você às vezes faz várias coisas e acaba não fazendo nada. Daí você já vê quais são os padrões que começam a repetir. Pessoas que estão sempre buscando várias coisas e não conseguem encontrar realmente o que gostam, ou que estão sempre fazendo várias coisas para se identificar. E porque isso não, mas é uma consequência de todo esse loop. É um loop. É um loop que você fica rodando, rodando, rodando e não consegue encontrar realmente o que te motiva, né? Mas é importante você entender que quando você descobre qual é a raiz dessa questão, você rompe todas essas barreiras e rompe todas essas dificuldades. Esse é o trabalho que eu venho desenvolvendo, que eu venho fazendo com pessoas, ajudando pessoas a encontrar o seu propósito de vida. Tá certo? Quis trazer essa contribuição para ajudar essas famílias, esses jovens, tá? E lembrando que, além disso, essa semana eu fiz o lançamento da definição de propósito, que é justamente um trabalho para que esses pais, esses jovens possam estar se encontrando, tá certo? Se alguém se interessar, quiser saber um pouco mais sobre como é que vai ser essa definição desse propósito, como é que é esse trabalho, pode entrar em contato comigo para poder esclarecer dúvidas, falar sobre isso, né? Lembrando que isso evita várias questões, inclusive evita você gastar dinheiro à toa, né? Porque muitas vezes você gasta, não é à toa, porque conhecimento nunca é perdido, o conhecimento ele vai sempre se agregar, mas você pode ganhar o caminho, né? Encurtar o caminho para que você realmente se identifique com o que você veio fazer e despertar as habilidades natas. Todos nós temos habilidades que ninguém nem imagina, né? Vou dar um exemplo sobre o que eu de mim. Eu hoje, né, independente dos trabalhos que eu venho fazendo, eu envolvo muitos trabalhos com a música e com a dança, né? Porque na minha infância eu tinha contato com música, com dança, né? Eu cresci no Amazonas, então lá a cultura popular, a cultura folclórica, ela é muito intensa, é muito forte. Eu cresci dentro desse desenvolvimento, então eu tinha esquecido sobre isso. Tinha esquecido do que realmente me motiva, do que eu gosto. Eu amo a música, eu gosto, eu sempre coloco trabalhos de música, de dança, né, com as conduções que eu vou realizando. Porque eu sei que isso me faz vibrar. E se eu vibro dentro disso, eu acabo contribuindo com isso para outras pessoas também. Não só isso, mas é só para que vocês entendam que também tem habilidades internas escondidas que elas ficam esquecidas. Elas ficam esquecidas porque você acaba desviando o seu foco por um impulso que você comprou de alguém. Então lembre-se, pensamento livre, a reflexão, nós somos seres pensantes, né? A gente tem raciocínio. Se a gente pega e raciocina sobre esse tema que eu estou falando, a gente consegue chegar a esse ponto. Tá? Claro que existem ferramentas que podem te ajudar a você se encontrar. Lembrando que o caminho ele é feito individualmente. Cada um encontra o seu próprio caminho. Existem as ferramentas que vão te ajudar, mas ninguém vai te dizer assim, olha, você tem que fazer tal coisa, você vai fazer tal profissão porque isso vai ser legal. Ninguém vai saber quem é o melhor para você, a não ser você mesmo, porque só você vai sentir o que é bom para você, entende? Então isso é você se encontrar, realmente ter esse encontro com você mesmo. Então ninguém vai te dizer, nem mesmo eu que estou fazendo esse trabalho da definição de propósito, eu só dou o caminho. Mas quem realmente vai encontrar a definição de propósito é a pessoa. Tá certo? Então deixo aqui a minha gratidão para que vocês recebam esse conteúdo da melhor maneira. Né? Espero poder estar contribuindo para que vocês tenham essa clareza, né? Essa definição, esse olhar, né? Individual e saber que pais e filhos eles estão sempre caminhando juntos, saber da importância, né? Por isso eu quis falar um pouco sobre os pais e filhos, como eles realmente caminham junto e eles têm essa base, esse apoio, tá certo? Então, mais uma vez agradeço. Eu sou Ian e deixo a minha contribuição aqui mais uma vez para vocês. E querendo saber mais sobre esse conteúdo,
pode mandar um direct ou me chamar no WhatsApp para a gente bater um papo, tá? Um forte abraço para vocês. Valeu, pessoal.